Agora temos aqui outra questão, outra atividade. Diz aí, a Copa do Mundo é nossa, a burocracia também é nossa, a violência é nossa e a corrupção é nossa, o trambique também, a miséria, a desigualdade social. A charge acima se utiliza de recursos verbais e não verbais para revelar uma crítica sobre a chegada da Copa do Mundo no Brasil em 2014. A partir da sequência narrativa apresentada pelo chargista Duque, é possível perceber que o humor do texto é empregado se utilizando da figura de linguagem conhecida como prosopopeia, gradação, metonímia ou comparação. O que é que ele diz aí? Que nessa charge há humor, sim, há humor empregado nessa charge, só que ele utiliza de uma figura de linguagem e ele quer saber qual é essa figura. Será que é o prosopopeia, gradação, metonímia ou comparação? Como nós já vimos as definições de cada uma dessas figuras de linguagem e analisando um texto, eu percebo que está acontecendo o quê? Uma evolução de acontecimentos. O humor do personagem vai mudando a cada palavra, a cada frase que ele vai falando. Então aqui ele começou super animado, porque a Copa do Mundo já era nossa. Depois ele foi vendo que tinha outras coisas que também eram, como a burocracia. Depois a violência também, e com isso ele foi ficando triste e ainda finalizou com a desigualdade social. Se eu for observar o texto tem uma sucessão de acontecimentos. E quando há uma sucessão de acontecimentos, ela pode ser crescente ou decrescente. Se eu pegar essas dicas que eu acabei de dar agora, fazer toda essa observação, eu vou chegar à conclusão que a figura de linguagem que foi utilizada nessa charge foi a gradação. E a gradação é a única figura de linguagem onde os acontecimentos progridem de forma crescente ou decrescente. E agora aqui na outra atividade, tem essa que já foi vista até como um exemplo da própria figura de linguagem, que ela diz aí, resolva a questão. No primeiro quadrinho, o Zé Lelé está se olhando no espelho, aqui. No segundo, ele diz, o Chico Bento chega e diz, está se olhando no espelho, Zé Lelé? Eu não, ele que está me olhando. O humorista da tirinha, o humor da tirinha é construído a partir de qual figura de linguagem? Ironia, personificação, eufemismo ou metáfora? Qual é o item correto dessa questão? Nós vimos essa definição anteriormente dessa figura de linguagem. Ela é bem simples, é uma das mais fáceis, eu creio que pela definição e pelos exemplos, é uma das mais fáceis de ser identificada num texto ou numa frase. E aí o item correto é o item B, personificação. Mas, Cleilson, por que que a personificação? Aqui do lado, ó, tem um lembretezinho. Ela se torna personificação ou prosopopeia porque é uma atribuição de qualidades e sentimentos humanos a objetos ou a seres irracionais. E aí, no caso da tirinha, ele está atribuindo o quê? Uma qualidade que pertence a nós, seres humanos, que é de olhar. Ele está dizendo que um objeto está olhando para ele. E não ao contrário, ele que está olhando o objeto. Então, por isso que é uma personificação. Nessa questão aqui, ele diz, em cada frase abaixo há uma figura de linguagem. Assinale aquela que está classificada corretamente. O que é que nós devemos fazer nessa questão aí? O que é que acontece? Cada frase dessa tem uma figura de linguagem. No item A está dizendo que tem uma gradação. No item B, uma metáfora. No item C, uma sinestesia. E no item D, uma hipérbole.
Então a questão quer saber qual dessas ela está sendo aplicada de maneira correta. Será que a frase do item A realmente é uma gradação? Ou o item B é uma metáfora? Então nós vamos analisar e vamos descobrir agora. No item A, ele diz que um galo sozinho não tece uma manhã. Ele diz que é uma gradação. Por que é que não é uma gradação nesse caso aí? Porque não há uma sequência dos acontecimentos. Os acontecimentos não estão progredindo crescentemente e nem decrescente. Ele só diz que o galo sozinho não tece uma manhã. Então o item A é um item incorreto. Aqui não acontece uma gradação. Vamos para o item B. Aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Aqui é uma metáfora? Não. Por que que não é uma metáfora? Porque ela não está comparando nada. Ela está dando apenas uma afirmação. Aquela mulher enriqueceu por meios ilícitos. Se fosse uma metáfora, ela teria que estar fazendo uma comparação, mas que de forma implícita deixaria subentender que talvez, como seria que aquela mulher enriqueceu, ele daria essas ideias de comparação. Item C. A vida é assim, cheia de tristezas e alegrias. Ele diz que é uma sinestesia. Mas aqui, por que é que não é uma sinestesia? Porque ele está dizendo cheia de tristezas e alegrias. Tristezas e alegrias são opostas. Então, o que é que usa termos opostos? Qual a figura de linguagem que utiliza termos opostos? É a antítese. Então, eu não posso dizer que o item D é o correto, porque ele diz que a figura de linguagem que está sendo utilizada é a sinestesia, quando na verdade não é. No item C está sendo utilizada a figura de linguagem antítese. Consequentemente, nos sobra o item D, que o item D ele diz: eu nunca mais vou respirar se você não me notar. E diz que a figura de linguagem é a hipérbole. Automaticamente é o item correto. Por que o item D é o item correto? Porque a hipérbole, ela já está dizendo aqui embaixo, ó, corresponde a um exagero de uma ideia feito de maneira intencional. E qual é o exagero aí? Que ele nunca mais vai respirar se a pessoa não o notar. Então, há um exagero nessa frase, então por isso que a figura de linguagem que faz referência é a hipérbole. Então o item D é o item correto. No trecho, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. A figura de linguagem presente é chamada metáfora, hipérbole, hipérbato ou antítese. Qual é o item correto? A, B, C ou D? Se nós analisarmos o trecho com bastante calma, vemos aí que tem dois termos que são opostos. Nós temos, dão um jeito de mudar o mínimo para continuar mandando o máximo. Logo, essa questão se torna muito fácil, porque depois que eu identifico esses dois termos, mínimo e máximo, eu identifico que eles são opostos. Automaticamente, a única figura de linguagem que utiliza de termos opostos é a antítese. Então, o item correto é o item D de dado, antítese. A presença de termos com sentidos opostos, nesse caso, máximo e mínimo, como eu falei, é a marca característica da antítese. Então, o item D é o item correto. Na outra questão, responda com base na tirinha. Vamos ler. Essa questão aqui também já está nos exemplos, então fica mais fácil de vocês identificarem. Meu pai tem 80 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, ele está inteirinho. O humor da tirinha foi conferido, sobretudo, pela não compreensão por parte do personagem Chico Bento
da figura de linguagem utilizada pelo interlocutor. A essa referida figura de linguagem dá-se o nome de. Ele quer saber qual foi o nome que esse personagem utilizou aqui, ó, na primeira fala dele, dizendo que o pai dele tinha 80 cabeças de gado. Item A, anáfora. B, metonímia. C, perífrase. Ou D, hipérbole. Aqui nós podemos perceber que ele utilizou uma parte para fazer referência ao todo, que foi a cabeça de gado, para fazer referência ao boi por completo, e que o Chico Bento não entendeu a utilização dessa figura de linguagem. E quando eu utilizo essa figura de linguagem, eu utilizo de uma parte para o todo, eu estou utilizando a figura de linguagem metonímia. Então, o item correto é o item B. Lembrando que a metonímia, olha aqui o lembretezinho, é a transposição de significados considerando parte pelo todo, autor pela obra. E foi o que o personagem fez na sua primeira fala dessa tirinha aqui. A seguinte questão diz: quando você afirma que enterrou no dedo um alfinete, que embarcou no trem e que cerrou os pés da mesa, recorre a um tipo de figura de linguagem denominada. Depois de ler esses termos aqui que ele destacou, ele quer saber qual foi a figura de linguagem que foi utilizada para cada termo desse. Será que foi a metonímia, antítese, catacrese ou alegoria? Ele quer saber qual foi o tipo de figura de linguagem. Essa figura de linguagem ela traz como característica a utilização de palavras impróprias para eu fazer referência a algo que não tem uma definição específica dentro do nosso vocabulário. Foi o exemplo que eu citei quando eu me refiro boca da garrafa. E aí, quando eu dou esse exemplo que vocês analisam a questão, qual é o item correto? Qual é a figura de linguagem que eu utilizo nesse momento? Eu utilizo a metonímia, a antítese, catacrese ou alegoria? Automaticamente, depois que eu dou esse exemplo, eu demonstro a marca principal dessa figura de linguagem, eu entendo que o item correto é o item C, catacrese. Por quê? Olhem aqui onde está a definiçãozinha dela. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Foi os outros exemplos que eu citei. O braço do sofá, não existe nenhum termo mais específico para eu me referir a essa parte do sofá. Então, eu coloquei que é o braço do sofá. Então, a catacrese, ela traz essa característica. E aí, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Deixe aqui nos comentários outros conteúdos que vocês tenham dúvida, que querem que sejam abordados. E com isso finalizamos mais uma aula. Até a próxima!